aquela parte da vida social que não controlamos é fundamental na formação da identidade. Assim, a exclusão racial, a discriminação sexual, a intolerância religiosa, por exemplo, são valores sociais que as pessoas não controlam, mas que podem moldar suas identidades. As identidades comportam tanto nossas heranças culturais como novas formas de pensar o mundo e apresentadas pelas novas tecnologias de comunicação. Aí, gente, você vai perceber que no contexto da construção da identidade, ela vem se moldando a ideia de tecnologia, né? Por que a ideia de tecnologia? Porque a identidade social, cultural e futuramente a identidade virtual por causa da internet, ela só vai existir por causa da interação social que os indivíduos têm uns com os outros, né? Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo é, é corajoso a ponto de, por mensagem, falar o que pensa para alguém. Será que essa pessoa que tem a coragem de falar o que pensa por mensagem tem a mesma coragem de falar pessoalmente? Então, assim, você vai perceber que esse contexto da tecnologia, esse contexto das novas formas de pensar, né, está seguindo de acordo com o desenvolvimento tecnológico e técnico que o mundo passa a ter no decorrer dos anos, certo? Eu coloquei aqui uma figura, né, que representa bem essa ideia de identidade individual, cultural e social, né? Por exemplo, a questão dos programas de TV, né, a questão de relacionamentos, a questão de músicas, né, a questão do dinheiro, a questão do gostar ou não de matemática, a questão do gostar ou não de se profissionalizar, né? Eu digo se profissionalizar porque você vê duas pessoas com pastas aqui conversando embaixo da TV, né? Essa figura, né, ela representa a personalidade que o indivíduo passa a desenvolver através, né, das condições sociais e das condições políticas que cada indivíduo tem dentro do seu contexto comunitário. Surge uma pergunta aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi a Caroline. Professor, tem como o senhor exemplificar mais sobre esses fatores que escolhemos na identidade? Tem sim, Caroline. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma namorada. Eu tenho 3 melhores amigos. Esses 3 melhores amigos e essa namorada são pessoas que eu escolhi. Eu escolhi por quê? Porque os pensamentos e as ideias deles e dela, estão de acordo com a minha opinião e com os meus pensamentos e com a formação da minha personalidade, entende? Outro exemplo, para deixar bem claro, Caroline, a questão da religiosidade. Nós estamos em um almoço em família. A minha família é católica. Eu vou aceitar que algum amigo meu que faça parte do candomblé, faça um ritual, um dos seus rituais de candomblé no ato do meu almoço, enquanto eu estou tentando fazer um ato ecumênico religioso católico, né? Na perspectiva da minha identidade social e na minha identidade cultural, de acordo com os parâmetros religiosos da minha família, eu não tenho como permitir, entende? Porém, o outro indivíduo vai ter que respeitar, assim como eu vou ter que respeitar a posição dele se ele quiser desenvolver as suas práticas religiosas nos seus cômodos pessoais ou na sua vida social, entende? Então, assim, vocês só tem que tomar cuidado, como eu havia dito, para não transformar esse contexto da identidade cultural em algo meio que etnocêntrico, no sentido de que você vai visar aquilo que você é e aquilo que você sabe como a verdade absoluta, tá certo?
Espero que tenha ficado claro, Caroline. Qualquer coisa, me dá um sinal de vida. Professor, o senhor falou sobre os aspectos sociais, culturais e individuais da identidade cultural. Pode repetir? Posso. Olha, Ellen Gadelha, é nesse sentido. O indivíduo, ele tem a construção de 3 identidades. Esse contexto que eu falei aqui no slide, certo? É mais uma moldagem do conceitual daquilo que é identidade individual e como a identidade individual se adequa à realidade social e cultural. Olha só, identidade individual é aquela identidade cujo indivíduo passa pelo processo de transformação e construção da sua personalidade desde o seu nascimento até o seu processo de maturação. Um exemplo de identidade individual, né? Por exemplo, eu assisto muito Sobrenatural. Minha cor preferida é azul, entende? Como é que eu posso dizer? Eu sou muito perfeccionista no que diz respeito aos meus livros, entende? Olha só, isso faz parte da minha identidade individual, porque são características minhas. Olha só outro exemplo. Eu tenho uma posição política de esquerda. Eu tenho pavor ao Bolsonaro, entende? Ou seja, é uma opinião que faz referência àquilo que eu acredito, à minha fé, ao meu modo de vida, à minha realidade política, tá certo? Identidade social. Identidade social é como eu, enquanto indivíduo social, passo a me adequar em um contexto de interação social, entende? Ou seja, eu, enquanto geussiano, para eu conseguir conviver em sociedade, para eu manter viva a coletividade da sociedade, para eu poder sobreviver também, se faz necessário eu desenvolver uma socialização, ou seja, eu tenho que fazer amigos, né? Ou seja, eu tenho que conversar com o pessoal do meu trabalho para eu poder realizar o meu trabalho de uma forma eficaz e eficiente. Eu tenho que interagir até com as pessoas que eu não conheço. Se por acaso eu for viajar para algum lugar que eu nunca fui e se eu me perder eu vou ter que pedir informação, então eu vou ter que desenvolver uma interação social. São essas características da identidade social, entende? A identidade cultural, né, ela tem uma relação direta com os valores morais, os valores educacionais que vai ser repassado para mim pela minha família desde o meu nascimento até o meu processo de maturação, tá certo? Esse processo de maturação só vai existir se, por acaso, eu conseguir me adequar aos valores culturais que me foi repassado. Por exemplo, lógico, o geussiano, né? O geussiano, numa perspectiva cultural, o geussiano é católico, entende? Detalhe, eu não escolhi ser católico, porém, eu sigo o catolicismo por uma questão cultural e por uma questão de valor moral, por ter sido uma característica da educação que me foi repassada de pai para filho, entende? Espero que esse valor de identidades tenham sido claros para você. Viu, Ellen? Qualquer coisa você me fala. Tá? Ellen, olha a figura. Na figura, você vai perceber de uma forma direta, né, os valores de todas as identidades embutidos. Entende? Aqui é o indivíduo enquanto ser social, né, que vai ser formado, que vai ser construído, tá certo? E embaixo, dentro do pensamento desses indivíduos tem a ideia do estar em um relacionamento, a ideia de gostar de músicas, a ideia de interagir de forma religiosa, a ideia de interagir de forma profissional. Aí eu já tenho o contexto da identidade cultural e a identidade social,
tá certo? Passando aqui de slide. Aí, pessoal, outra questão que fala sobre essa ideia de cultura, tá? É a ideia de ideologia, certo? Como é que a cultura, né, está atrelada à ideologia e como a ideologia ela passa a influenciar, né, e para algumas pessoas até alienar por causa de um contexto cultural religioso não aceito, tá certo?